Olá meus amigos, Matheus de Castro aqui, o Papista, hoje com uma recomendação de livro. Eu queria recomendar, porque não tem como não recomendar, essa grande obra do professor Eamon Duffy. Professor Eamon Duffy é um dos maiores historiadores do nosso tempo. Ele nasceu no final da década de 40 e foi aluno do grande Owen Chadwick. E Owen Chadwick foi um dos maiores historiadores do período medieval, da construção da Igreja da Inglaterra. Ele era anglicano, mas ele tinha um enorme respeito pela Igreja Católica, escreveu muito sobre a Igreja. E o Eamon Duffy é católico. Ele é um grande historiador e jamais separou a sua religião do seu trabalho, mas é um historiador de altíssimo calibre, muito respeitado, professor de Cambridge, homem de uma cultura fenomenal. Um dos focos de estudo dele é a história inglesa e a história da religião na Inglaterra. Então ele é um homem que foca na sua terra, no seu país, como também forma de arrumar mais fontes, fez um trabalho realmente bem responsável. Um homem de um profissionalismo, uma responsabilidade tremenda. Esse livro, The Stripping of the Altars, que seria o despojar dos altares, mais ou menos o saquear dos altares, na verdade, conta a história do catolicismo medieval, focando na Inglaterra, e como, na verdade, a imagem que se tem da igreja até a reforma protestante é que a igreja estava num momento decadente, irresponsável, e teve que acontecer alguma coisa para devolver aquilo à igreja, o que deveria ter sido o cristianismo ao lugar. E o professor Eamon Duffy, ele vem provar que isso é uma mentira, que o catolicismo na época não só era uma coisa vibrante, como não tinha nada de decadente. No final da Idade Média, no tempo antes da Revolução, chamada de Reforma Protestante, o catolicismo era aceito pelo povo e era uma coisa riquíssima culturalmente. Tem momentos no livro maravilhosos que ele fala sobre como o povo, ele chama o subtítulo de Como o Povo Entendeu o Pai Nosso. E como era a catequese na época, é uma parte realmente muito curiosa sobre o ensino, sobre a preocupação da igreja com o ensino. Ele fala de alguns concílios locais, que ao contrário do que as pessoas pensam, que acham que a ideia de se reunir a igreja local é uma coisa moderna, não, sempre aconteceu. E fala sobre instruções, sobre o ensino voltado para entender a teologia do Pai Nosso, do credo, reforçar o credo, a Ave Maria, os mandamentos, e como todo o ensino paroquial acontecia. Então, quer dizer, uma parte riquíssima de como a igreja ensinava, como o povo entendia, como não existia essa distância da igreja para o povo, essa vontade de não ensinar o povo para que ele fosse ignorante. Não, toda uma preocupação, todo o ensino, todo o processo de ensino que vem, sabe, dos grandes momentos da Idade Média, com as universidades, tudo, e passando, mas não só nesse momento, como passando para o nível da paróquia. E isso é muito importante nesse trabalho, mostrar como isso era feito em pequena escala, para o povão. As pessoas acham que a igreja fazia deles ignorantes, e quer dizer, isso aqui prova por A mais B que isso não é verdade. Tem belas ilustrações, não sei se eu vou conseguir ver aqui, da época da igreja inglesa. Olha, é um livro riquíssimo, e ele vai passar por toda a doutrina católica, como era explicada. É um livro impressionante nesse sentido, porque ele realmente começa, são 600 páginas, não é um livro simples, mas é um livro tão necessário. Ele vai passar até mais da metade do livro, ele passa entendendo a doutrina, entendendo a importância da liturgia, a centralidade da liturgia na vida católica e a importância que era dada àquilo na época. É um estudo fascinante. E depois ele começa realmente a parte da revolução, a parte do despojar dos altares, o ataque à igreja e os ataques à religião tradicional, e por vários governantes, por vários reis e reformadores.
e muito mais, e muito mais. É um trabalho incrível que eu não posso deixar de recomendar com todas as letras. Eamon Duffy é um gigante, esse é um dos seus grandes livros. Eu estava relendo uma parte desses livros, fiquei tão fascinado que toda vez que você lê é uma coisa maravilhosa. De novo, não é um livro fácil, mas para quem gosta de história, de mergulhar na história, mergulhar nesses detalhes históricos, um historiador que não tem uma pena pesada, ele escreve com leveza, mas com enorme erudição, 1 milhão de notas e coisas para você consultar. É um livro riquíssimo. Não é um livro, de novo, focado na universidade, na alta educação, e também não é focado nas ordens monásticas. Isso é uma coisa que ele deixa claro também no livro, que esse é outro lado, que esse então é uma coisa que não é possível que historicamente você queira diminuir a importância do catolicismo, da educação católica e da contribuição dos monges e dos frades para a vida católica na época. Isso então seria outra coisa. Esse livro é muito mais voltado para a vida do leigo, para a vida, de novo, das paróquias, da educação, da catequese da época e da riqueza litúrgica e catequética que existia, ao contrário do que é tão mal falado. Que se tem uma coisa que é mal falada, é isso, sabe, na igreja, é que na época isso não existia. Quanto mais você tinha talvez uma elite aprendendo na universidade, e não é verdade. Aí esse livro foca muito mais nisso, quer dizer, um livro desse tamanho e dessa profundidade, só focado nisso, sem nem entrar no mérito das ordens monásticas e na vivência dos frades que tanto contribuíram. Então, quer dizer, é um livro maravilhoso, não tem como recomendar mais. Busquem ele, qualquer dos seus livros. Ele tem livros sobre o papado, ele tem mais livros sobre a reforma e o que acontecia na Inglaterra da época. Um historiador fantástico. Esse livro, meus amigos, eu recomendo demais. Busquem a obra dele, e se um dia, quem sabe, no Brasil traduzir esse tipo de livro, não é um livro fácil, mas seria uma grande bênção para todos nós. Então, vamos entender a verdade, buscar a verdade, acabar com esses não só mal entendidos, como a proliferação da mentira sobre o que era a riqueza e o que é a riqueza da história da cultura católica, que forjaram aquela civilização, forjaram tudo que veio de bom, e depois, infelizmente, toda essa reforma, toda essa destruição e todo esse assassinato de reputação, tudo aquilo que fez e ainda faz o estrago que faz no nosso mundo. Vamos buscar a história para buscar a verdade da igreja, buscar a nossa salvação e um mundo melhor e mais belo, com toda a riqueza da grande igreja católica. Em Cristo, entregue a proteção da Virgem Maria, um papista.